Por dentro. Tiranossauro. Conheça o interior de um Tiranossauro Rex, em 3D. Denise Schatz. Por dentro do Tiranossauro Rex. Com quase 6 toneladas e 12 metros de comprimento, foi o mais poderoso carnívoro terrestre que já existiu. Ele não viveu no período Jurássico, isso é um mito. Ele viveu no período Cretáceo, entre 70 e 65 milhões de anos atrás. Por dentro do sistema ósseo, 1. Os fósseis fornecem pistas. Conhecemos o tiranossauro através de esqueletos incompletos, como seus dentes serviam para moer carne. Ele andava em pé sobre 2 grandes patas traseiras. Tinha 2 patas dianteiras, mas eram tão curtas que nem alcançavam a boca, e tinha uma longa cauda, que ajudava a equilibrar o peso do seu corpo. Ele não era veloz. Se o tiranossauro caísse sobre os braços, eles ficariam estraçalhados. Seus braços eram pequenos demais para segurar a presa. Comparados aos do alossauro, os braços do tiranossauro eram curtos demais para caçar e comer. Até hoje, foram encontrados menos de 30 esqueletos de tiranossauro, nenhum deles completo. Sui, um esqueleto encontrado em 1990, foi o mais completo de todos, com 90%. Por dentro do sistema ósseo, 2. O tiranossauro era ave, ou réptil. As aves são parentes dos dinossauros. Fósseis de tiranossauro foram encontrados em vários estados da região oeste dos Estados Unidos. Alguns também foram encontrados no Canadá. A maioria dos cientistas acredita que as aves atuais são descendentes dos dinossauros. O tiranossauro tinha sangue quente, ou sangue frio. Nos animais de sangue frio a temperatura do corpo não é constante, eles usam o sol para se aquecer, e seus ossos crescem mais devagar nos meses mais frios, e mais rápido nos meses quentes. Nos de sangue quente a temperatura do corpo se mantém constante, e os ossos têm crescimento constante. Os cientistas acham que eles tinham sangue quente porque seus ossos não apresentarem anéis de crescimento. Por dentro do sistema cardiopulmonar. Como não existem restos de coração, sangue e pulmão, os cientistas precisam deduzir como eles eram. O tiranossauro pode ter tido um coração de 4 cavidades igual ao seu. As veias trazem o sangue para o coração e as artérias levam ao resto do corpo. Por observação, os cientistas deduziram que o tiranossauro provavelmente tinha pulmões e também sacos aéreos. O formato da sua caixa torácica é muito semelhante à das aves, onde os sacos aéreos fornecem oxigênio extra. Essa respiração em 2 etapas mantinha uma quantidade maior de ar, por mais tempo, no seu corpo. Por dentro do sistema digestivo. A mandíbula, os dentes fossilizados, fósseis de excrementos, ou resíduos alimentares, fornecem informações que ele caçava e comia carniça. Do mesmo modo que os jacarés atuais. O tiranossauro tinha dentes pontudos com 20 centímetros de comprimento e com as bordas serrilhadas. Ele não mastigava a comida, engolia os pedaços inteiros. Por não existirem vísceras fossilizadas de tiranossauro, baseado na comparação com os animais de hoje, ele tinha 2 estômagos. A comida entra no primeiro estômago, onde as roxas ajudam a triturar os pedaços maiores. Os pedaços menores passam para o segundo estômago, menor, onde são triturados ainda mais. E por fim a comida vai para os intestinos, onde os nutrientes são absorvidos. As aves e jacarés comem rochas que trituram os alimentos antes de chegarem ao segundo estômago. Por dentro do sistema reprodutor. Até 1923, ninguém sabia como os dinossauros se reproduziam. Os primeiros ovos inteiros de Oviraptor foram encontrados no deserto de Gobi, na Mongólia.
Existem ovos fossilizados de pelo menos 80 espécies de dinossauros, mas nenhum de tiranossauro. Um dos maiores ovos já encontrados é de titanossauro, um dinossauro herbívoro. A fêmea de dinossauro punha seus ovos num ninho. Alguns juntos em duas fileiras, uma perto da outra. E outras punham seus ovos em formato espiral ou em círculos. Em 1995, os cientistas identificaram o esqueleto de um oviraptor adulto, sentado em seu ninho. Assim como o tiranossauro, o oviraptor também era carnívoro. Isso nos faz imaginar se a mãe tiranossauro se comportava do mesmo modo. O tiranossauro cuidava dos filhotes. O oviraptor ficava junto ao ninho e cuidava dos filhotes. Nunca foi encontrado nenhum ovo de tiranossauro, por isso é difícil saber como ele se comportava depois que os filhotes nasciam. Sabemos que os carnívoros de hoje aprendem a caçar com os pás. Por enquanto, só podemos apenas imaginar se os filhotes de tiranossauro aprendiam a caçar, ou se era seu instinto de caça, sua natureza, quem agia quando estava faminto. Instinto é uma reação natural de um animal. Por causa dele, o animal faz o que precisa para sobreviver. Por dentro do sistema nervoso. Inteligente ou incompetente? Ele tinha um cérebro grande? Era inteligente? Essas perguntas são difíceis de responder, porque não existem fósseis do sistema nervoso do tiranossauro. Porém, os ossos fossilizados nos dão algumas pistas. O estudo de sua cavidade cerebral indica que o seu cérebro era comprido e estreito, quase da mesma altura, largura e comprimento de um pé humano. O cérebro do tiranossauro era maior que o da maioria dos répteis e outros dinossauros, comparado ao tamanho do seu corpo. Alguns dos grandes dinossauros herbívoros tinham cérebros do tamanho de uma bola de golfe. O cérebro do elefante é maior que o do tiranossauro. Assim como o homem, o tiranossauro tinha uma boa noção de espaço. Conseguia avaliar facilmente a distância entre as coisas, o que o ajudava na hora de caçar. A maioria dos dinossauros tinha olhos virados para os lados, como os de uma vaca ou um cavalo. Os olhos do tiranossauro eram virados para a frente, como os do homem. Isso significa que ele usava os dois olhos para avaliar as distâncias. Ele também tinha um faro aguçado. Por dentro do sistema muscular. Aprendemos sobre os músculos do tiranossauro observando como, e onde, ficariam presos aos ossos. Qual era a postura do tiranossauro? A visão antiga, o tiranossauro andava erguido, com a cauda arrastando no chão. A visão atual, a posição do quadril do tiranossauro em relação à espinha dorsal sugere que seu dorso ficava na horizontal, em posição de corrida. A mordida do tiranossauro era muito forte. Ele tinha uma grande mandíbula, e seu osso tinha saliências às quais ficavam presos grandes músculos. O jacaré é o único animal de hoje que possui uma mordida com força comparável à do tiranossauro. Por que não encontramos músculos de tiranossauro? Os músculos são feitos de tecido vivo que precisa de sangue para sobreviver. Após a morte eles se decompõem, restando apenas os ossos. Por dentro do sistema tegumentar. A pele nunca se transforma em fóssil, como os ossos. Foram encontradas impressões de pele de dinossauros em lama fossilizada. De que cor era o tiranossauro? Os machos e fêmeas tinham cores diferentes. Se ele quisesse se confundir com o ambiente, talvez exibisse uma mistura de verde com marrom. E se ele fosse um ancestral das aves de hoje, talvez o macho e a fêmea tivessem cores diferentes. O tiranossauro tinha penas? Mesmo que o adulto não o tivesse, talvez o filhote tivesse uma macia penugem, como muitos filhotes de aves atuais.